Fala galera, beleza? Então pessoal, hoje eu vou estar testando esse motorzinho aqui, que é um motorzinho de TBI de carro. Foi sugestão de um inscrito. Eu vou fazer uma micro retífica com ele, tá? Vamos testar aí a melhor fonte para ele poder trabalhar com o mandril de furadeira, beleza? Ele não vem com essa chapinha aqui. Isso aqui é um parafuso de válvula de panela de pressão que eu vou usar para poder colocar o mandril, porque a rosca é a mesma. Mas os detalhes eu vou deixar no vídeo da micro retífica pronta, tá? Bom galera, o primeiro teste vai ser usando uma fonte de impressora, tá? E eu vou usar o lado 32 volts dela, beleza? Vamos testar primeiro sem o mandril, tá? Depois a gente testa com o mandril, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro teste com a fonte 32 volts de impressora sem o mandril. Vamos ver se funciona. Pessoal, funcionando perfeitamente, muito forte, cara. Forte a beça. Agora vamos testar na mesma fonte, 32 volts, porém com o mandril de furadeira. Vamos lá. Agora vamos testar ele com o mandril de furadeira. Vamos lá. Galera, vai não, hein? Vamos tentar de novo. Vou desligar aqui. Vamos tentar outra vez. Pessoal. De novo. Vai não, hein? Vai não. Vamos testar na segunda fonte aqui. Bom, pessoal, vamos testar nessa aqui, ó. É uma fonte colmeia, uma fonte chaveada. Ela tem 24 volts. Vamos testar para ver se funciona nela. Bom, galera, vamos lá. Fonte 24 volts. Vamos ver. Galera, como vocês viram aí, quase foi. Né? Tá melhor que a fonte 32 de impressora. A 24 aqui quase foi. Vamos testar na terceira e última fonte aqui, pessoal. Vai ser a última tentativa. Bom, vamos testar agora com a fonte ATX, que é aquela fonte de computador. Vou testar ela no lado 12 volts. Bom, pessoal, agora com a fonte 12 volts, vamos ver se funciona. Bom, galera, tá aí, né? Na fonte 32, né? Vocês viram que sem o mandril funcionou de boa, funcionou bem forte até. Com o mandril não funcionou na fonte 32 volts. Aí fui para a fonte 24 volts, ficou quase, né? Ficou dando vários trancos aí, mas não pegava velocidade. E nessa fonte de 12 volts funcionou perfeitamente. O que está acontecendo, pessoal? Então, bora para a explicação. Então, galera, como vocês viram, eu testei aqui o motor com 3 fontes diferentes, com tensões, com voltagens diferentes, né? 32, 24 e 12 volts. E por incrível que pareça, na 32 volts, né? Testando ele com o mandril, cara, não deu certo. Na 24 quase foi e na 12 deu certinho, cara. Mas não deveria ser o contrário, não? Quanto maior a voltagem, não deveria ser maior a força do motor? Por que foi o contrário? Por que à medida que eu fui diminuindo a voltagem da fonte, mais forte o motor foi ficando? Né? Tá estranho, deveria ser o oposto disso. Bom, pessoal, para vocês entenderem isso, galera, que é uma coisa muito importante, cara, aí para os seus projetos futuros aí, tá? Vocês viram que com a fonte de impressora 32 volts, eu fiz 2 testes. Nas outras eu fiz um teste só. Nessa fonte daqui de 32, primeiro eu testei ele sem o mandril de furadeira e ele funcionou de boa, cara. Tá? Ele teve até um giro bem alto aí, pelo que vocês puderam ver. E tava, né, eu não fiz um teste de resistência não, mas vocês puderam perceber que ele estava bem forte também aí pelo giro, né? Mas foi só colocar o mandril de furadeira que acabou, cara. Eu liguei ele ali, ele deu um tranco só e morreu. Desliguei, liguei de novo, né? E nem isso fez de novo, cara. Então, galera, o que está acontecendo é o seguinte. Esse mandril aqui, galera, é um mandril bem pesado. Ele é bem pesadinho, tá? Né? Ele é um mandril de furadeira, ele é todo de ferro, tá?
E a partir do momento que eu coloquei o mandril, eu coloquei um peso em cima diretamente no eixo do motor, beleza? E aí, galera, quando eu coloquei um peso, né, aqui uma carga aqui em cima do eixo do motor, esse motor ele precisou de um torque para poder mover o peso que o mandril está fazendo em cima dele, tá? E aí é que vem a questão. Para ele ter esse torque, ele precisa de ter uma certa corrente, né? Uma certa amperagem. Na verdade, ele precisa de ter a amperagem, tá? Que ele foi fabricado para ter, entendeu? E aqui, galera, nessa fonte, né, de impressora, embora ela tenha uma tensão muito boa, 32 volts, né? Ela tem uma corrente muito baixa. Ela tem uma corrente de 1 ampere. Na verdade, quase 1 ampere, né? 940 miliamperes, mas vamos arredondar aí. 1 ampere de corrente. E esse motor aqui, galera, pelo que eu vi na internet, ele puxa de 8 a 15 amperes. Então, galera, pensa bem, um motor que puxa de 8 a 15 amperes, aí você liga ele numa fonte que só oferece 1 ampere. Então, cara, olha a diferença. Então, pessoal, quando eu testei ele sem o mandril, né, o eixo do motor, ele estava livre, cara. Ele estava leve, sabe? Ele não tinha uma resistência, né? Não tinha um peso ali para exigir dele um torque, uma força para ele poder, né, se mover. Ele até tem um parafusinho aqui, como eu mostrei para vocês, um parafuso de válvula de panela de pressão, mas é um parafuso feito de alumínio, é super leve, então ele não oferece nenhum peso, não oferece carga ao motor. Então, galera, com o eixo leve, cara, o motor funcionou de boa, cara, mesmo tendo apenas 1 ampere aqui, né, para oferecer torque para ele. Para vocês terem ideia, cara, esse motor aqui, até com carregador de celular de 5 volts, cara, ele funciona de boa, cara. Se ele não tiver um peso aqui, não tiver uma carga em cima do eixo do motor, cara, 5 volts faz ele funcionar. Eu até cheguei a testar ele, né, no carregador de celular, quando eu comprei ele. E galera, dá uma olhadinha rapidinho aí para vocês verem ele funcionando num carregador de celular 5 volts. Dá uma olhadinha aí. Então, pessoal, como vocês viram aí, 5 volts funcionou de boa. Claro que não com a mesma velocidade de giro e força que é de 32, mas funcionou. Eixo leve funcionou de boa, tá? Enquanto esse daqui, né, com um mandril, um peso em cima do eixo, nem 32 conseguiu dar conta do recado, tá? Vocês viram que fui trocando de fonte, né? Eu fui diminuindo a tensão de 32 para 24 e 12, mas em compensação eu fui aumentando a amperagem. Eu fui de 1 ampere para 5 amperes para 8 ampere. 1 ampere ele deu só um tranco e morreu. 5 amperes ele dava uma sequência, né? Ele dava um tranco e morria, e né, nessa sequência ele tinha força para dar um tranco, mas não para manter o giro, né? Enquanto 8 amperes ele funcionou de boa aí, tá? Bom, galera, então a intenção desse vídeo é demonstrar para vocês que para você tirar o melhor do seu motor, cara, tá? Principalmente aí se você, né, for usar ele com uma ferramenta e algo assim, você tem que olhar essas duas coisas, tem que olhar a tensão e a corrente, tá? Você tem que ver quantos, né, de voltagem e de amperagem que o seu motor necessita para ele poder te oferecer toda a potência, tá, que ele é capaz de oferecer, beleza? Então, pessoal, não adianta você, cara, triplicar a tensão, né, do motor se a corrente estiver muito abaixo, cara. Se você não se alimentar o motor com a corrente que ele precisa, né? Ele até pode ter uma certa potência aí, mas não vai ter toda a potência que ele é capaz de ter, tá? Só para vocês entenderem melhor, em motorzinho de impressora geralmente não tem esse problema, tá? Porque motorzinho de impressora, galera, ele foi fabricado para se alimentar de uma corrente baixa. Eu não sei exatamente quanto não, mas é uma corrente bem baixa. Então você não precisa se preocupar qual é a corrente que a fonte está oferecendo, porque qualquer corrente que a fonte oferecer, seja ela forte ou fraca, né, vai ser o suficiente para o motorzinho de impressora funcionar, porque pouca amperagem, pouca corrente já faz ele funcionar de boa, porque ele foi fabricado para isso, né? Então, geralmente, quando a gente vê vídeos aí, micro retífica com motor de impressora, tal, a gente só vê a galera falar da tensão, né? Não da corrente, tá? E um detalhe aqui também, galera, o motor ele não se alimenta de uma corrente acima daquilo que ele foi fabricado para se alimentar, beleza? Um exemplo aí, vamos pegar um motorzinho de 3 amperes. Você colocar numa fonte de 5,
cara, ele vai se alimentar de 3. Ele não vai se alimentar de 5. Ele foi fabricado para se alimentar de 3. Colocar numa fonte de 1, ele vai se alimentar de 1, porque é só 1 ampere que a fonte está oferecendo. Tá? E ele vai funcionar, claro que não com a mesma força, mesmo torque e tal, que ele é capaz de ter, mas vai funcionar. Então, em relação à corrente, os motores eles se alimentam daquilo que ele foi fabricado para baixo, tá? Não para cima. A tensão, né, a voltagem já é diferente. Quando você for dando voltagem para o motor, tensão para ele, ele vai se alimentando. Motor de 12, colocou na fonte de 24, ele vai se alimentar de todos os 24. Colocou na tomada de 110, ele vai queimar na hora, porque ele vai tentar se alimentar de 110, né, que vai ser extremamente exagerado para ele, ele não vai aguentar e vai queimar na hora, tá? Bom, pessoal, então a intenção desse vídeo aqui é demonstrar para vocês, dar essa dica muito importante, tá, pessoal? Que você sempre tem que olhar essas duas coisas, tá? Tensão e corrente, para você ter uma potência final, né, que ela é medida em watts, tá? A potência, né, você multiplica a tensão pela corrente, que é igual a watts, né, no final, tá? Para você ter aí um bom projeto, tá? E só mais um detalhe, pessoal. Esse motor aqui, né, em relação ao motor de impressora, eu comecei a explicar, ele exige uma corrente maior, mas em compensação ele tem um torque bem maior também, tá? Então, pessoal, não tem nem comparação, cara. Um motorzinho de impressora que, sei lá, vamos chutar aí, se alimenta aí de 2 amperes, sei lá, com esse aqui, né, que se alimenta de 8 amperes. O torque desse é bem maior, tá? Então, pessoal, vou deixar essa dica e mais a dica dessa fonte ATX aqui, galera. Fonte de computador, uma fonte barata, beleza? Galera, se você tiver essa fonte em casa, cara, você não vai precisar de nenhuma outra, tá? Ela oferece tensão e corrente muito boa aí, cara, para seus projetos, tá? Dá para você dobrar aqui de 12 para 24. Infelizmente, essa fonte minha aqui ainda é fraca. Ela é 8 amperes, cara. Infelizmente, eu vou ter que trocar ela, tá, para uma fonte que me ofereça pelo menos 20 amperes, né? Como o motor puxa até 15, né? Uma média aí de 8 a 15. Então, eu vou precisar de uma outra fonte, tá? Mas se você tiver uma fonte aí que em 12 volts puxa uns 20 amperes, cara, não precisa de outra. Essa aqui, cara, já vai ser o suficiente para você alimentar qualquer motor aí, DC, motorzinho DC, para micro retífica, para qualquer coisa que você quiser fazer, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, vou responder à medida do possível. Então, aquele abraço, valeu!